hoje eu vou responder perguntinhas sobre o primeiro ano de casados. Eu vou fazer um Arrume-se Comigo, que a gente vai sair pra jantar. E eu resolvi fazer um pouco diferente respondendo perguntinhas, porque afinal, esse Arrume-se Comigo é pra comemorar o primeiro ano de casados, então eu achei que assim seria muito legal. Hoje é dia 8 de março, então eu quero desejar um feliz Dia das Mulheres pra você que tá me assistindo, que seu dia seja incrível. Você é linda, maravilhosa, perfeita. Eu sei que talvez você não acredite nisso, tem dias, mas acredite porque você é. Porque só de você ter nascido mulher, meu bem, você é muito abençoada. Porque o que a gente passa não é fácil. Então você foi escolhida por Deus pra passar por isso, porque você é capaz, tá? Então vamos pro vídeo. Bom, eu já passei creme de rosto, passei esse aqui da Nivea. E como a gente vai sair à noite, eu não vou passar protetor solar. Eu vou passar esse primer, que ele é anti-craquelamento, então eu vou passar ele no meu rosto. E a primeira pergunta é: o que fazer para deixar um relacionamento mais fortalecido? Pra quem não sabe, a gente já tava junto há 7 anos quando a gente resolveu se casar, né? A gente já tava noiva 2, quando a gente pôde casar, né? Porque pra você casar, você precisa de certas condições financeiras também. Então, quando a gente pôde se casar, a gente já tava junto há 7 anos. Então, a gente já se conhecia muito, a gente já conversava muito. Mas pra mim, a dica, se olhar aqui, ó, que tô olhando no espelho. Mas pra mim, a dica é conversar. Isso pode parecer clichê, gente. Mas o Leandro, ele até tinha essa certa dificuldade de expressar os sentimentos. Mas o que eu sempre falei pra ele, o que eu acho que todo casal tem que fazer é conversar, é falar. Mesmo que você ache que vai magoar o outro, né? Claro que você não precisa gritar, xingar pra expressar o que você sente. Porque eu penso assim, se você não falar, um dia a pessoa vai deixar o copo na pia. E aquilo vai ser o fim da picada, você vai pedir o divórcio e vai embora. Sabe aqueles casais que você fala, ué gente, mas eles nem brigaram. E terminou assim, por quê? Porque quando você vai guardando, guardando, vai ter uma hora que vai estourar. Não tem como, vai estourar. Porque é tipo um copo, sabe? Você vai colocando uma gotinha de água todo tempo. Vai ter uma hora que ele vai transbordar. Agora, se você coloca uma gotinha, você conversa sobre aquela gotinha, você tira, você vai colocando, mas você vai tirando, você vai colocando e vai tirando. Então, pra mim, a prioridade para deixar um relacionamento fortalecido é a conversa, sem dúvidas, é a conversa. Sempre conversar sobre o que você não gosta, sobre o que você gosta. E a conversa, gente, não é só sobre o que você não gosta, tá? Então é uma coisa que eu sempre tento trabalhar em mim pra fazer. Por exemplo, às vezes a gente acha, eu tenho que conversar com meu parceiro, ele fez aquilo, eu não gostei, eu tenho que falar. Sim, mas quando ele fizer uma coisa que você gostou, fale também. Porque quando você fala, eu acho que incentiva. Eu tenho um hábito que pra mim ajuda de alguma forma, que é toda vez que o Leandro faz qualquer coisa, lavar louça, lavar roupa, limpar o chão, qualquer coisa, tudo, ele faz tudo, tá? Ele realmente participa das tarefas do jeito que tem que ser. Eu sempre agradeço ele. É uma coisa que eu faço. E aí algumas pessoas já me questionaram, mas por que você agradece? Você não fala que ele tem que fazer? Sim, mas eu acho que quando você reconhece, você dá um incentivo pra pessoa fazer, entendeu? Porque você tá reconhecendo. Porque se ela não lavasse a louça, ou você ia brigar, ou você ia lavar. Então eu sempre agradeço. Então eu acho que a primeira dica é essa. Eu vou passar base hoje. Normalmente eu não uso base, mas hoje eu vou passar a minha, essa aqui da Ruby Rose, porque eu quero uma pele bem acabadinha, sabe? Então eu vou passar base. A próxima pergunta é: memória favorita? Tem várias memórias, obviamente, porque é um ano de casado, né, gente? Então eu vou responder mais sobre esse um ano, tá? Não do tempo que a gente tá junto. Tem várias memórias, várias, mas eu acho que uma recente que eu posso falar pra vocês é a viagem que nós fizemos pra Praia Grande, que tem até os vlogs da viagem aqui no canal. Por que minha memória favorita? Primeiro, fazia muito tempo que a gente não viajava, a última vez que a gente tinha viajado foi em 2019, antes da pandemia, então fazia muito tempo. E eu tinha esquecido o quanto era gostoso viajar, sabe? Você tá em um outro lugar que não é sua casa, você passear, conhecer lugares novos, querendo ou não, é uma experiência nova, então você tem uma experiência diferente com o seu parceiro. Então, pra mim, essa foi a memória favorita. No vlog da viagem eu até falei sobre isso. Eu tinha esquecido que eu gostava de praia. Eu tinha colocado na minha cabeça, há muitos anos atrás, que eu não gostava de praia. Eu fiquei com essa memória. Eu não gosto de praia, vou porque o Leandro ama, mas não é uma coisa que eu gosto. E nessa viagem,
eu vi que eu gosto de praia, eu relembrei isso, sabe? Eu senti que eu gostava, relembrei, não sei direito, porque quando eu era criança eu gostava, depois parei de gostar, enfim. Mas então foi uma viagem muito importante, foi muito legal e com certeza é uma das minhas memórias favoritas desse 1 ano de casado. Provavelmente tem outras, mas essa é a que eu lembro mais recente e que foi muito gostoso, foi incrível, eu me diverti muito. E foi bom, sabe, pro relacionamento, você fazer uma viagem, fazer uma coisa diferente também. Gente, eu achei que tava gravando e não tava. Fiz a sombra, que foi essa aqui, que é tipo um marrom alaranjado. E aí eu só passei ela espalhando e esfumando. Mas a pergunta é, pensou em se separar nesse primeiro ano de casamento? E a resposta é não, não pensei em nenhum momento. A gente já tá junto há muito tempo. E a gente sempre foi de conversar, de tentar entender o lado do outro. Então, eu não pensei em me separar, porque a gente sempre foi muito de conversar, tentar entender, tentar resolver. Eu acho que falta isso um pouco em algumas pessoas, porque tem pessoas que falam assim, ai, se não der certo, separa. Eu nunca pensei nisso, eu nunca pensei em casar pra separar. E quando a gente namorava, vou passar um corretivo, tá? Esse aqui da Luizance. Quando a gente namorava, a gente já era muito de conversar sobre as coisas que, né, a gente que não agradava, que a gente queria que fosse diferente, enfim, e tentar melhorar isso. Por quê? Primeiro, eu não acho que casamento muda ninguém. Tem gente que fala, ai, mas quando mudar, melhora. Não, gente. O relacionamento, pra mim, o namoro, ele é pra você casar. Então, no namoro, você já tem que ir falando sobre as coisas que você não gosta, porque você não vai esperar casar, né? Namorou 6 anos, 7 anos, esperar casar pra daí você conversar com a pessoa, e aí é mais difícil. Não, para mim não funciona desse jeito. Então, não pensei em me separar. Eu acho que as coisas precisam ser conversadas no relacionamento, já no namoro, antes de casar mesmo, as coisas que desagradam você. E também acho que tem coisas que não vão mudar e que você precisa entender, né? Claro que tem coisas que tem que ter, respeito, carinho, amor, essas coisas precisam ter, mas tem coisas que não vão mudar na personalidade da pessoa e você também tem que entender isso, porque você nunca vai achar alguém totalmente perfeito, porque a gente não é perfeito, né? Por que você acharia uma pessoa perfeita pra você casar? Entender que a pessoa tem a personalidade dela e que você não vai mudar, né? Algumas coisas a gente conversa, se é uma coisa muito grande, que te incomoda muito, mas tem coisas que a gente também precisa trabalhar em nós, sabe? E entender que é uma pessoa diferente de você. Agora eu vou passar um blush, vou passar esse aqui que eu tenho, que eu comprei quando eu morava fora, que foi super baratinho, tipo, menos de $1. Vou passar ele é um rosinha meio mais escuro, né? E eu acho que combina muito com o meu tom de pele. E a próxima pergunta é, quando pretende ter filhos? Gente, esses dias uma pessoa me perguntou isso e deu até uma pequena discussão. Por quê? Eu não sei se eu quero ter filhos. Eu realmente não sei se eu quero. Então eu respondi isso pra pessoa e a pessoa falou, não, mas você tem que ter filhos. Quem vai cuidar de você quando você estiver velho? É o pensamento da pessoa, né? Tem que ter filhos sim, que não sei o que, enfim. E é uma coisa que a gente não decidiu ainda, se a gente quer ou não. Às vezes a gente acha que sim e às vezes achamos que não queremos ter filhos. E eu vou falar as razões. Eu acho que, observando meu ponto de vista, que a maioria das pessoas que têm filhos, elas não pensam muito no que isso consiste. Porque você criar uma criança não é uma plantinha que você deixa ali, que é de boa. A criança, ela tem sentimentos, ela tem o temperamento dela, ela tem a personalidade dela. Então eu vejo gente que tem filho que, nossa, vive batendo, vive gritando, não tem paciência pra brincar com a criança, não tem paciência pra ler um livro. Então, pra mim, pra ter filhos, você precisa pensar em tudo isso. Primeiro, a sua liberdade, você vai perder grande parte dela, porque é um ser humano que vai depender 100% de você. E você vai viver pra ele, então as necessidades dele por muitos anos, né, até ele virar adulto, vão vir antes das suas. E fora a liberdade que você vai perder, querendo ou não, né? Eu penso em coisas pequenas, por exemplo, e se a gente for na academia, a gente vai pra academia junto. Se a gente tiver filho, eu vou e ele fica com a criança, depois vai. Então,
Tem gente que fala, ai, mas você pensa em tudo, você nunca vai ter. Mas eu acho que você tem que pensar em tudo. Porque aí depois que você tem a criança, eu vejo algumas pessoas, não são a maioria, mas algumas pessoas, ai, nossa, mas que criança chata. Ai, mas nossa, mas só chora, mas só isso, mas não quer dar uma atenção pro filho, não quer brincar com o filho. E eu acho que você tem que fazer isso. Quando você tem seu filho, você tem que dar atenção pra ele. Então a gente pensa muito, porque a gente não quer ter filho por ter, sabe? Ai, casou, tem que ter filho. Não, eu acho que a gente vai ter se nos sentirmos preparados para isso e se for a escolha certa, claro, se Deus quiser também, mas assim, sabe? Desse jeito. Eu não acho que é como você comprar um sapato. Eu acho que é uma decisão muito grande. Então, por enquanto, é 80% não e 20% sim. Agora eu vou passar o pó no rosto, esse daqui da Dylos, que é ultra fino. E um truque que eu aprendi esses dias atrás, cadê? Ah, tá, com pincel. É aqui debaixo das olheiras passar com um pincel menor. Eu tô fazendo isso e eu tô achando que fica melhor o resultado. A próxima pergunta é: como sair da rotina? Eu acho essa pergunta um pouco complicada de responder no sentido de assim, não tem como você sair da rotina sempre. Sabe? Você vai viver uma rotina porque você mora com a pessoa. Ah, eu vou jantar fora todos os dias para sair da rotina. Então, sua rotina vai ser jantar fora, sabe? Tudo que a gente faz muito vira rotina. Então, eu acho que a primeira coisa, o primeiro ponto é entender que vai sim ter uma rotina e que isso é normal. Eu não vejo isso como uma coisa ruim, sabe? Eu vejo como uma coisa boa. Mas quando você quer sair, né? Que, ai, não, tô cansada de fazer tal coisa. É fazer coisas diferentes do que você já faz. Então não precisa ser nada mirabolante. Ai, essa cadeira tá fazendo barulho. Não precisa ser nada mirabolante. Ai, vocês quase nunca vão no cinema. Vai no cinema, vai sair pra comer alguma coisa fora, vai sair pra tomar um sorvete, vai sair pra ir no parque, andar no parque, sabe? Fazer uma coisa diferente. Eu acho que às vezes muitas pessoas também não querem sair da rotina, acham que é uma coisa muito difícil para fazer, uma coisa muito difícil de fazer porque vai gastar dinheiro. Mas você pode fazer uma coisa mais barata, que não vai gastar e que vai ser diferente. Por exemplo, aqui em Mogi das Cruzes tem acho que 2 parques. Então dá para ir nos parques e fazer um piquenique, por exemplo. Você compra algumas coisinhas, umas frutinhas, faz um pãozinho em casa mesmo e vai fazer um piquenique. Já uma coisa fora da rotina. E é uma coisa que não gasta tanto. Próximo passo vai ser a máscara de cílios, que é essa aqui da Luisance, que eu já mostrei algumas vezes no canal. E a próxima pergunta é: já teve uma briga feia nesse 1 ano de casados? E eu entendo como briga feia uma briga muito grande, enfim. E sim, tivemos uma, e resumidamente, né, não vou expor tanto assim, mas o que acontece é, o Leandro, ele tem uma certa dificuldade em falar não. Mesmo quando ele quer falar não. É uma coisa que me incomoda um pouco, dele fazer coisas que ele não quer fazer e que ele não precisa fazer, isso comigo também. Ele também faz isso comigo, eu já falei, quando você não quiser fazer, você não precisa, você tem total direito à sua decisão e a querer o que você quer, sabe? Ele não queria fazer uma coisa para uma pessoa, e ele falou que não ia fazer. E chegou na hora, ele fez. Eu fiquei brava, porque não foi a primeira vez que isso aconteceu. Eu sei o quanto machuca ele fazer coisas que ele não quer fazer. Então eu acabei ficando brava por conta disso, né? Porque eu tomo muitas dores dos outros. Isso é um defeito que eu tenho, talvez uma qualidade. Então a gente acabou brigando. Na verdade, a gente não foi uma briga, porque a gente não chegou a brigar, né? Mas foi um ponto que eu cheguei e falei assim, olha, realmente você precisa começar a se posicionar, porque não dá você fazer tudo pra todo mundo sem você querer, passando pelas suas vontades, pelo que você quer, só pra agradar todo mundo. Então foi um dia, eu tô falando uma briga feia porque foi um dia que eu sentei pra conversar com ele e pontuei todas as vezes que ele fez isso, todas as vezes que ele veio desabafar comigo sobre isso, sobre fazer essas coisas, para ele entender mesmo o quanto isso fazia mal. Mas foi um dia que a gente ficou umas boas horas conversando e tentando entender sobre isso para ele fazer o que é melhor para ele. Agora eu vou passar o batom, ainda não decidi que cor que eu quero passar. E a próxima pergunta é: o que você acha que precisa ter para um relacionamento dar certo? E
E óbvio que tem as coisas óbvias, né, de carinho, amor, respeito. Mas eu queria falar de um ponto que eu acho muito importante, eu não vejo tantas pessoas falando sobre isso. Então, pra mim, o que é mais necessário para um relacionamento dar certo, isso é difícil falar passando batom, né? É que ambos tenham o mesmo objetivo, os mesmos, não os mesmos sonhos, mas os mesmos objetivos. Por exemplo, um morre de vontade de morar em uma cidade grande, super agitada. Nossa, que tem muitas coisas para fazer. E cidade grande tem muito trânsito, né? Enfim. E o outro morre de vontade de morar numa cidade do interior, talvez até numa fazenda, talvez, sabe, criar animais. Então, pra mim, é uma decisão muito grande onde você vai morar, certo? É uma decisão gigantesca no relacionamento. Aí pode falar, ah, não, mas alguém cede. Tudo bem, mas quem vai ceder? Porque se é uma coisa, meu sonho é morar em São Paulo, no centro de São Paulo. E o sonho do Leandro é morar no interior do interior do interior de São Paulo. Ou eu ou ele vamos ter que ceder. Você vai ser feliz abrindo mão? Porque não é uma decisão pequena, é onde você vai morar pro resto da sua vida. Você vai ser feliz abrindo mão? Isso vai ser equilibrado no seu relacionamento? Então, um abrir mão um pouquinho, o outro um pouquinho, sabe? Eu acho que essas decisões maiores, elas precisam estar em conjuntos. Por exemplo, um sonha em ter filhos e o outro não. E aí? É uma decisão muito grande. Então, essas decisões muito grandes, eu acho que elas precisam ser iguais, sabe? Vocês precisam... Eu e o Leandro somos pessoas muito diferentes. Então, não é sobre isso que eu tô falando. Sobre personalidade, jeitos, não. Mas nós temos os mesmos objetivos. Sempre tivemos e sempre conversamos sobre isso. Então, eu acho que isso é o mais importante. Ter o mesmo objetivo para caminhar junto. Porque senão em algum momento vocês vão se separar, sabe? Eu vejo dessa forma. Porque decisões muito grandes, eu acho que é difícil um abrir mão daquilo e viver infeliz pro resto da vida, sabe? Não é decisão do que você vai almoçar, sabe? É uma decisão grande. Então eu acho que isso precisa estar alinhado. Eu acho que as pessoas precisam ser muito parecidas nos sonhos e objetivos de vida. Agora eu vou montar o look de hoje, vou mostrar pra você o look. Essa foi a make, o cabelo eu fiz chapinha, eu não sei se eu vou fazer um penteado, alguma coisa, ou se eu vou deixar ele solto mesmo. Mas vamos escolher o look de hoje, que eu nem pensei, tá, gente? Eu tava querendo usar minha bolsa rosa de brilho, mas eu nem sei se eu vou usar e se eu tenho algum look que vai ficar legal, vamos ver. Look montado, eu ia de vestido, mas esfriou e eu acho que vai até chover, então eu preferi colocar uma calça. Coloquei essa calça jeans aqui. Ah, eu esqueci o modelo dela, mas eu coloquei essa aqui. Um sapato de salto, não é um salto alto, ó, quadradinho, confortável. Cropped branco, essa jaquetinha pink por cima e a bolsa que eu estava doida pra usar, que é essa aqui que eu ganhei do Lê. Aí de acessórios eu só coloquei a pulseira dourada, um colarzinho dourado e uma argola dourada. Então ficou assim. Me conta aqui o que você achou do look. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta aqui embaixo e até o próximo vídeo. Beijinhos, tchau!